a propósito da recente greve dos profissionais do lixo, a contar uma história pouco mal conhecida pela opinião pública. Dizem as más línguas que o Dr. Herculano de Matoso se crismou e começou a frequentar a igreja exatamente no dia em que foi constituído arguido da Operação Chocolate Helvético, que todos nos lembramos, nome de código atribuído pelo Departamento Criativo da Polícia Judiciária àquela investigação ao escândalo da compra dos submarinos à Suíça. Dr. Herculano de Matoso, poucos o conheciam antes de se ter transformado numa figura pública, a quando da greve dos profissionais do lixo urbano, de que todos nos lembramos, que praticamente parou o país no verão quente do 12º ano deste século. Até custa relembrar esse pesadelo, que começou como algo insignificante, vindo de gente insignificante, e subitamente se tornou num caos, qual tsunami que só revela a sua verdadeira dimensão e perigosidade nos derradeiros momentos, com efeitos trágicos. E isso começou literalmente a cheirar mal, a cheirar demasiado mal, como todos nos recordamos, e as ondas de choque da excessiva exposição mediática e consequente fragilização do país à crítica internacional não tardaram a abrir rachas na ainda debilitada economia portuguesa, que tentava, como todos nos lembramos, inverter um ciclo terrível iniciado anos antes com a crise financeira internacional de má memória. Apesar dos esforços governamentais para impedir que a anunciada greve fosse uma realidade, e, portanto, ficar na retina uma ação de rua, altas horas da noite, iniciativa da Presidência da República, a que de pronto se associou o Governo, todos eles empenhados numa luta pessoal pela liderança da popularidade. Aliás, é conhecida aquela guerra surda entre Belém e São Bento, mas isso é outra história. Tinha tudo para ser uma cena cómica, caso não fosse trágico ver o Presidente da República lado a lado com o Primeiro-Ministro e vários membros do Governo, secretários de Estado, empoleirados atrás de alguns carros do lixo, que furaram a greve, entretidos a tentar despejar alguns contentores em horário nobre. Ficou na retina e também no anedotário nacional o fato de macaco que calhou em sorte ao Presidente da República, excessivamente largo e pouco prático, indiciando que tudo aquilo seria pura propaganda. Mesmo que quisesse, seria impossível a ele, ao PR, segurar nos caixotes com aquele equipamento. Mas, enfim, felizmente imperou o bom senso e aquela cena caricata não se voltou a repetir. Diz-se que a sugestão partiu da Igreja, mas não há como provar tal tese, porque o cardeal patriarca nunca chegou a comentar o caso. O certo é que no dia seguinte a esses acontecimentos extraordinários, perto da hora do almoço, todas as televisões estavam presentes na conferência de imprensa dada por uma personagem que ninguém conhecia e que se anunciou como porta-voz e consultor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores dos Resíduos Urbanos, o recém-criado STRU. Era impossível não ficar impressionado com aquela figura atlética de cerca de 2 metros de altura, impecavelmente vestido, cabelo preto penteado para trás, cheiro de brilhantina, óculos redondos à Trotsky, como sugeriu um jornalista da CMTV, e lia-se já neste comentário uma certa declaração de intenções. Eram várias as especulações que se iam fazendo entre os habituais comentaristas televisivos, sempre os mesmos, não é? E tal como nas discussões sobre futebol, eram incontáveis as opiniões que se debitavam sobre tão misteriosa personagem, tentando todos adivinhar os intentos e a linha de raciocínio. A verdade é que ninguém conhecia, o grande público, ninguém conhecia aquela personagem misteriosa que subitamente tinha emergido da crise do lixo.
quando começou a falar, com um subtil e indecifrável sotaque, um português fluente e quase perfeito, o grande desafio passou a ser adivinhar a nacionalidade, ou pelo menos a naturalidade. Tratava-se do Dr. Herculano de Matoso, como se lia em rodapé das televisões, licenciado em Direito pela Universidade de Istambul, naturalizado português e devidamente credenciado pela Ordem dos Advogados. E ele foi muito claro ao dizer que não responderia a quaisquer perguntas naquela ocasião. Limitar-se-ia a confirmar ser o representante de uma classe marginalizada, cujo trabalho era fundamental para o país. Era e é. O que se vê agora também com a crise da Covid-19, em que essas pessoas são de facto imprescindíveis. Perante os inúmeros pedidos de esclarecimento dos jornalistas presentes, Herculano limitou-se a olhá-los de frente com um ar calmo e duro, de frente e de cima, não é? E quando o silêncio naturalmente voltou, concluiu: esta paralisação está a ser feita em conformidade com a lei e as reivindicações dos meus representados serão apresentadas por escrito ainda esta tarde. Bom, não irei explorar o período de greve, que não acrescenta muito ao propósito do texto, e como sabemos, tudo acabou rapidamente com um acordo ganhador para todas as partes. Alguma coisa se passou nos bastidores que resolveu a situação. O STRU, o governo e a população, mas antes tentaremos concentrar-nos na personagem central daquele episódio, o Dr. Herculano, que a partir daí iniciou uma carreira meteórica na vida pública. Foi convidado por um partido marginal a integrar as suas listas, mas no último momento, quase no fecho do mercado, digamos assim, antes das legislativas desse ano, surpreendeu tudo e todos ao envergar a camisola de um partido candidato ao título. E não é que esse partido venceu com maioria absoluta e o Dr. Herculano foi convidado a liderar a pasta da Defesa Nacional. Todos estão lembrados disto, seguramente. Imediatamente começaram as críticas e as suspeitas quanto às suas origens. Diziam uns que seria um imigrante originário dos Balcãs, especialista em circuitos financeiros paralelos, que teria sido introduzido neste mundo por gente com muito poder, a quando dos anos da Grande Depressão, com o objetivo firme de blindar a partir de dentro todos aqueles que se aproveitaram da confusão para colocar no exterior aquilo que tinham obtido ilegalmente no interior. Sim, as famosas offshores. Não tem havido notícia dele desde que o governo perdeu as eleições. Diz-se que anda por aí. Mas a verdade é que não escapou às malhas da justiça, que acabou por concentrar esforços no célebre episódio do negócio dos submarinos com a Suíça, se estamos lembrados. Com a tarefa de encontrar a pista dos milhões desviados para os paraísos fiscais. É uma derrota anunciada. Não custa a crer que a novela suíça seja apenas uma salsicha que foi atirada aos especialistas em corrupção para não ficarem totalmente desacreditados. Não vai dar em nada, mas pelo sim, pelo não. O Dr. Herculano lá se vai penitenciando e pedindo perdão aos deuses nas missas das 7, na Estrela, zona para onde foi residir recentemente e onde se entretém, entre viagens enigmáticas à China e aos Estados Unidos, a ponderar uma eventual candidatura a Belém, onde, aliás, vai muitas vezes a convite do atual Presidente da República. É extraordinário.